Olá galera, sejam bem-vindos. Vocês são muito especiais para nós. Agora mais um vídeo do canal Zato. Espero que curtam. Não esqueçam de se inscrever, compartilhar e deixar seu like. Até mais! Capítulo 10. Deus matou os habitantes de Sodoma e Gomorra? Eu confesso que experimento um sentimento vago em relação a esse episódio bíblico que me soa contraditório. O Evangelho deixa claro que patriarcas da antiguidade como Abraão, 1750 a.C., ficavam à mercê dos mandos e desmandos dos deuses. E que esses mantinham um contato mais estreito com a humanidade. A concepção bíblica diz que Deus castigou os habitantes de Sodoma e Gomorra porque eles estavam pecando com o sexo. Se naquela época ainda não existiam os 10 mandamentos ou outros códigos de conduta, você não acha injusto um julgamento divino tão severo em relação aos homens? Se os habitantes da cidade de Zoar possuíam o mesmo tipo de conduta dos habitantes de Sodoma e Gomorra, por que eles também não foram punidos? Qual seria o motivo para a destruição de Sodoma e Gomorra? Antes do segundo milênio a.C., a Babilônia estava em franco desenvolvimento e ascensão nas mãos do governador Hammurabi, tornando-a a capital da coligação de estados do Eufrates. Todos os reis da Babilônia veneravam os deuses Enlil e Enki, e todos os reis estavam comprometidos a propagar para gerações futuras o culto apenas a essas deidades. Porém Marduk, o Ra, o deus do sol, não se conformava com o culto a Enlil e Enki. Ele desejava ser o único deus adorado e temido por todos. Para conseguir a devoção de seu povo, ele começou a utilizar o poder tecnológico na meteorologia. Por meio de ondas de baixa frequência, ele tinha o controle sobre as chuvas e sobre os ventos, fazendo chover na hora em que bem entendesse. Com esse poder, Marduk, Ra, começou a impressionar o povo e a se intitular o Criador do homem, pretendendo dar início ao monoteísmo. O monoteísmo ou adoração por apenas um Deus, foi defendida por Marduk, o deus Ra do Egito. Ele pretendia ser o único controlador do espaço aéreo, ou seja, o único Deus. Com o monoteísmo, os conflitos religiosos diminuiriam e todas as civilizações comandadas por panteões diferentes viriam a pertencer à coligação de estados do Eufrates, com adoração apenas ao deus Ra. Todavia, para que o plano fosse perfeito, Marduk precisava dominar o controle do espaço-porto, pois assim todas as raças e deuses de sua família dependeriam dele para ir e voltar até Nibiru. O espaço-porto era o local de onde partiam e chegavam todas as barcas celestes, as Vimanas. Então, ele planejou ocupá-lo. O principal concorrente de Ra era Nanar-Sin, o deus de Ur, ao qual Abraão prestava obediência. Nanar, sabendo dos planos de Marduk, ordenou a Abraão que dirigisse um exército às cidades de Sodoma e Gomorra, a fim de impedi-lo de se apoderar das torres de comando. Os dois deuses, Nergal e Ninurta, os haviam incitado a cometer o mal, fizeram com que os guardiões saíssem de seu posto. Os deuses abandonaram aquele lugar. Os protetores dali foram para as alturas dos céus. Textos da Mesopotâmia. Todavia, com a ajuda de alguns reis cananeus de Sodoma e Gomorra, Marduk conquistou o espaço-porto. Porém, todos já estavam avisados de que, se isso sucedesse, não haveria como deixar Marduk no domínio do espaço aéreo, pois ele agiria de forma criminosa. Por isso, os deuses Nanar, Nergal e Ninurta tomaram a decisão de destruir o porto utilizando a arma nuclear, a Gandiva. Segundo o Evangelho, Abraão ainda tentou negociar para que a bomba não fosse ativada,
mas foi em vão. Rogo-vos, meus irmãos, que não façais mal. Gênesis 19:7. Pois vamos destruir esse lugar, porque seu clamor se tem aumentado, chegando até a presença do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Gênesis 19:14. Segundo Gênesis 18 e 19, o morticínio foi provocado por uma chuva de enxofre e fogo vindo dos céus, e que se abateu sobre as cidades. Apenas Ló e suas 2 filhas se salvaram. Como Ló era sobrinho de Abraão, ele foi avisado para que retirasse sua família das mediações antes da detonação da bomba nuclear. Porém, sua esposa olhou para trás e virou uma estátua de sal. Isso indica que houve um fenômeno paralelo, suficiente para matar sua esposa, mesmo ela estando longe das cidades acometidas. As afirmações sugerem que ela não morreu queimada, mas acometida por um vento ou fumaça. Não seria o vento radioativo que matou a esposa de Ló. Ao amanhecer, disseram os anjos para Ló: levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas, para que não pereças no castigo da cidade. Gênesis 19:15. Assim ocorreu a primeira explosão nuclear da história em 2024 a.C., fazendo com que desaparecesse a civilização suméria com uma nuvem nuclear mortal, em um conflito que ficou conhecido como a Guerra entre os Deuses. Toda a realeza foi avisada do ataque nuclear. Cada clã reuniu seus principais homens e deuses e tomaram rumos diferentes. Enki levou seus homens para uma distância segura na Babilônia, pois sabia que essa região seria poupada do caminho do vento radioativo. Alguns enlilitas fugiram para a América, para onde transferiram os postos de comando aéreo, pois a região era rica em ouro monoatômico. Assim, começaram a preparar aeroportos alternativos em Pumapunku, próximo ao lago Titicaca. Não sabemos se a liderança de Enlil utilizou essas instalações como base intermediária, ou se eles utilizaram-na como moradia durante muito tempo. As escritas afirmam que o principal posto dos nibiruanos na América localizava-se em Tiahuanacu, a Baalbek, onde se situa o Portal do Sol. O local combina precisamente com a obliquidade da Terra, e fica próximo às linhas de Nazca. Saiu o sol sobre a terra, quando Ló entrou em Zoar. Então, o Senhor fez chover enxofre e fogo desde os céus sobre Sodoma e Gomorra. Gênesis 19, 23, 24. As especulações sobre esse episódio bíblico são bastante contraditórias. Alguns atribuem o incidente a um vulcão que entrou em erupção, arremessando enxofre e fogo. Apesar de existirem indícios de vulcões extintos há milhares de anos no Vale do Siddim, não há a menor sombra de ter ocorrido um acontecimento geológico desse porte no 2º milênio antes de Cristo. A tradição bíblica menciona o Mar Morto como ponto de referência do episódio, portanto há referências exatas sobre o local acometido. Se fosse um vulcão, é provável que muitos tivessem deixado as cidades quando ele desse indícios de erupção. Textos apócrifos afirmam que, em torno de 2024 a.C., o fogo caiu rápido sobre Sodoma, Gomorra, Sebuim e Adama, e que essas cidades ficaram devastadas e por longo tempo ainda fumegavam em sinal de opróbrio. Abraão levantou-se mais cedo e olhou em direção a Sodoma e Gomorra. E na direção da planície viu subir da terra como se fosse a fumaça de uma fornalha. Gênesis 19, 27, 28. Todas as narrações que pululam em livros épicos sobre a destruição de Sodoma e Gomorra afirmam que ela foi provocada por uma arma de fogo e enxofre, e não por um fenômeno natural. O Evangelho também deixa claro que houve tentativas de negociações de Abraão e de Ló, que pediram clementemente para que as cidades dos ímpios não fossem destruídas. É provável que eles não estavam negociando um fenômeno da natureza, mas o uso de uma arma. Porém, apesar das negociações,
ocorreu a primeira explosão nuclear da história em 2024 a.C., fazendo com que desaparecesse a civilização suméria com uma nuvem nuclear mortal, em um conflito que ficou conhecido como a Guerra entre os Deuses. A fumaça branca e quente, 1000 vezes mais brilhante que o Sol, ergueu-se em infinito brilho e reduziu a cidade a cinzas. A água ferveu, cavalos e carruagens pegaram fogo aos milhares, e os cadáveres que caíram estavam mutilados pelo horrendo calor até não mais ser reconhecíveis. Mahabharata. Essa devastação ocorreu na península do Sinai e nas proximidades do Mar Morto, com a destruição das cidades de Sodoma, Gomorra e dos portos espaciais do Sinai, sendo narrada por mais de 20.000 tábuas de escritas cuneiformes sumerianas encontradas no Iraque. Era como se as forças dos elementos tivessem sido desencadeadas. O sol girava em círculo calcinado com a brasa da arma, o mundo estremeceu de calor. Foram atingidos elefantes que, cegos de dor, correram desnorteados. A água chegou a ferver, os animais morreram. O fogo fez tombar árvores, uma após outra, como um incêndio na mata. Textos Mahabharata e Mosala Parva. Era tão luminosa quanto 1000 sóis nascendo em todo o seu esplendor, e reduziu a cinzas todos os membros Vrishnis e Andakas. Os corpos carbonizados ficaram irreconhecíveis. Os que se salvaram perderam os cabelos e as unhas. Artefatos de cerâmica se quebraram, sem qualquer motivo, os pássaros embranqueceram. Dentro de pouco tempo, os alimentos ficaram envenenados. O raio caiu e transformou-se em pó fino. Era como se as forças dos elementos tivessem sido desencadeadas. O sol girava em círculo calcinado como a brasa da arma, o mundo estremeceu de calor. A água chegou a ferver, os animais morreram. O fogo fez tombar árvores, uma após outra. Textos Ramayana, Mahabharata e Mosala Parva. Hoje a região acometida pelo incidente de Sodoma e Gomorra está coberta por pedras enegrecidas e esmagadas contendo grande quantidade de isótopo de urânio-235. Esse é o indicativo de calor de origem nuclear. O Instituto de Mineralogia de Roma analisou amostras do solo e constatou que tudo havia sido exposto a temperaturas altíssimas, de cerca de 1500 graus Celsius, por apenas uma fração de segundo. Algumas muralhas, de até 3 metros de altura nos arredores da cidade permaneceram de pé, por isso acredita-se que a explosão ocorreu no ar. Nessa região toda a matéria se encontra completamente cristalizada e fundida, apresentando altos índices de radioatividade. A região é considerada mal assombrada porque nenhum animal ousa atravessá-la. Na vista panorâmica, percebe-se uma grande cratera na região. Os ventos norte arrastaram a radiação, dizimando a civilização da Suméria. Abraão não quis mais voltar para Ur. Nanar prometeu uma nova terra de Canaã, e os hebreus foram levados para o Egito. Um trabalho publicado na Geology, em abril de 2000, a datação por carbono de resíduos encontrados no fundo do Golfo de Oman, concluiu que o fenômeno que se abateu sobre as cidades dos ímpios foi um evento incomum que ocorreu há 4025 anos. E que a calamidade que atingiu a Suméria acabou com o povo, mas deixou a cidade intacta. A água envenenada foi levada pelos rios e o solo absorveu a radiação. Segundo Sitchin, o nível do Mar Morto caiu abruptamente 100 metros. Segundo o Credo Mutva, após a explosão nuclear de Sodoma e Gomorra, os híbridos dos Pleiade e Anos foram habitar o subterrâneo da Ásia Central, sob o deserto de Gobi, formando o reino de Ágata e Shambhala. Alguns deles migraram e ocuparam postos de comando no antigo Oriente Médio. Muitos pré-nórdicos migraram para o oeste e deram origem às tribos escandinavas. Quando a realeza chegou para se refugiar em Nibiru,
planeta artificial criado para substituir seu planeta de origem que havia sido destruído pelas tempestades cósmicas, Marduk a expulsou de lá. Porém, prometeu retornar à Terra para destruí-la. Seria o Anticristo? De acordo com a civilização planetária, ainda era necessário que a civilização da Terra viesse a alinhar-se dentro da memória social, respondendo aos desígnios, objetivos e programas pré-estabelecidos por eles. Apesar de as civilizações suméria e acadiana terem desaparecido, os híbridos de Lyra continuaram vivendo no subterrâneo da Terra, intitulados arianos. Eles passaram seus conhecimentos para os iniciados, mantendo uma conexão na superfície da Terra por meio do código secreto dos sumérios ou segredo de pilares. Esse segredo consiste na chave do saber e atravessa os séculos. Todos aqueles que o detêm são considerados guardiões da sagrada herança. Especula-se que o Vaticano retém esse segredo. Trata-se do Secretum Ômega, o mais alto nível do segredo do Vaticano revelado por Lucas Cantamburlo, um jornalista que colheu a informação com um jesuíta do Serviço Secreto do Vaticano. Será o segredo sumério a revelação que surpreenderá o mundo? Gratidão por estar ao nosso lado nessa jornada. Ácuria Matê. Muita luz e paz eterna. Abundância infinita. Saúde perfeita e bem-estar para toda a humanidade. Namastê.